Você pode acertar em absolutamente todas as decisões da sua vida. E ainda assim, as pessoas vão encontrar motivos suficientes para te criticar. E eu quero que você entenda que isso não é uma crítica quando você recebe esse tipo de opinião. Na verdade, você está recebendo uma resposta da pessoa que foi construída através da realidade dela. É uma resposta da realidade dela. Realidade dela, essa que é formada única e exclusivamente pelos próprios sentidos e pelas próprias crenças delas que foram desenvolvidas ao longo das primeiras 2 infâncias ali, normalmente. Entenda, você tem a sua própria realidade. Aquilo que você chama de opinião, na verdade, é o produto final da tua interpretação do que é o mundo, do que são as outras pessoas e do que é você mesmo. E essa construção é extremamente individual. Sempre que você receber uma crítica, é importante que você se questione. O que levou essa pessoa a emitir essa opinião? Qual é a realidade desse cara? Como é que ele enxerga o mundo? Porque muitas vezes nós aceitamos opiniões e críticas de pessoas que têm perspectivas da realidade construídas de forma completamente diferente da forma que nós construímos a nossa própria realidade. Isso significa que essa pessoa, muitas vezes, te choca com a opinião dela e te ataca diretamente com essa perspectiva dela, porque ela tem uma perspectiva completamente diferente da sua do que é sociedade, do que é caráter, do que é certo, do que é ético, do que não é, do que é o mundo, do que é a raça, do que são as pessoas que estão ao redor dela, do que é a religiosidade. E aí eu te pergunto, será que vale a pena levar tão a sério a opinião de uma pessoa que enxerga o mundo de uma forma tão diferente de você, uma forma essa que é muitas vezes oposta à forma que você vê o mundo? Então, eu tenho uma máxima que mudou muito minha questão de autoestima, porque eu comecei a lidar de uma forma diferente com certas críticas, com certas críticas construtivas que algumas pessoas costumam fazer em forma de ataque indiscreto, né? Como se fosse algo, um subterfúgio ali. Que é o seguinte, a regra é: não aceite críticas de uma pessoa que você jamais pediria opinião. Tudo isso é, resumidamente, um dos conceitos da TCC mais importantes que foi adotado do estoicismo, né? Epicteto dizia que não são os eventos externos que nos perturbam, mas sim a forma como os interpretamos. E a terapia cognitivo-comportamental, ela foca muito nisso. É a tua interpretação do que aconteceu que é importante, e não propriamente dito o que aconteceu. Se você pegar 2 pessoas, botar na traseira de um carro e esse carro capotar, é possível que uma delas saia aproveitando a vida ao máximo, porque ela sobreviveu, ela teve sorte, e aí ela foi salva, teve um livramento, ou sei lá, chame como quiser, e a partir daquele dia ela vive intensamente o resto da vida dela. Enquanto o outro sujeito que estava literalmente na mesma situação, simplesmente desenvolve um trauma e nunca mais consegue andar de carro. É a mesma situação, interpretações diferentes. Então a nossa alegria, o nosso sofrimento é sempre causado por uma interpretação de uma situação específica que a TCC chama finalmente de pensamentos automáticos, no final das contas, que vão trazer, como no vídeo passado eu expliquei, emoções e comportamentos diferentes. É importante que você não tente mudar a forma que as pessoas te enxergam, porque na verdade você vai virar só um ator, e atuar ser alguém é muito diferente de simplesmente ser alguém. Mas é interessante que você comece a se questionar através de que lente que foi construída através dessas vivências que eu falei, aquela pessoa enxerga o mundo e emite aquelas opiniões que muitas vezes são completamente opostas às suas próprias. É massa você pensar nisso, porque quanto mais inseguro frente às suas próprias crenças, às coisas que você acredita no mundo, quanto mais baixa a sua autoestima, mais fácil é você colocar em dúvida as coisas que você acredita. E aí, quando um terceiro emite uma opinião, você se questiona: poxa,
a opinião dele é tão diferente da minha, será que a minha opinião está errada? Você precisa trabalhar essa autoestima e entender que a tua opinião pode ser diferente do outro, porque a tua construção da realidade é diferente da do outro, e a tua interpretação do mundo é diferente da do outro, e não significa que seja pior que a do outro, só é diferente. Você precisa viver de acordo com aquilo que você acredita, porque senão você vai fazer 50 anos de idade, 60 anos de idade, 70 anos de idade, e você vai se perguntar: eu vivi o que eu queria ter vivido ou eu só vivi uma mentira? Eu sou seu psicólogo Theo e fica por aqui se você quer mais vídeos sobre desenvolvimento pessoal.